Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira chegando e a gente vai ler mais alguns. Hoje a gente vai ler 2 capítulos de As Brumas de Avalon, tá? Capítulos 8 e capítulo 9. Como vocês passaram a semana? E a gente já tá se encaminhando para última semana. A gente já tá se encaminhando, não, né? Já estamos na última semana de setembro e o mês voou. Gente, olha o ano aí acabando, mais um ano acabando. Que correria, hein? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por disporem do tempo de vocês para estarem comigo acompanhando essas leituras, acompanhando as minhas leituras. Muito obrigada. Sejam bem-vindos os novos inscritos no canal. Por favor, deixa seu like, deixa seu comentário aí. Vim porque achei o seu canal, achei o seu vídeo, me indicaram. Me deixa conhecer um pouquinho sobre você. Vamos começar? Capítulo 8. No verão do ano seguinte, os saxões começaram a concentrar-se ao largo do litoral, e Arthur e seus homens passaram todo o ano organizando o exército para a batalha que sabiam inevitável. Arthur comandou seus soldados na luta e expulsou os saxões, mas não travou a batalha, nem conquistou a vitória decisiva como esperava. O inimigo sofreu sérias perdas e levaria mais de um ano para recuperar-se. Mas Arthur já não dispunha de cavalos e homens suficientes para derrotá-lo de maneira decisiva e definitiva, como desejara. Naquela batalha, ferira-se, o que a princípio não pareceu ser coisa séria, mas a ferida infeccionou e inflamou, e teve de passar grande parte do outono na cama. Os primeiros flocos de neve caíram sobre as muralhas de Carleon antes que ele pudesse andar um pouco pelo pátio, apoiado numa bengala, e as cicatrizes o acompanharam até o túmulo. Só em plena primavera é que poderei voltar a montar, observou ele sombriamente para Gwynnefer, que estava de pé junto ao muro do pátio com o manto azul bem fechado. Talvez, duvidou Lancelot. Ou mais tempo ainda, meu caro senhor. Se expuser ao frio a ferida antes que ela se feche totalmente. Entre, peço-lhe. Veja, há neve no manto de Gwynnefer. E na sua barba, Lance? Ou serão os primeiros cabelos brancos? Perguntou Arthur brincando e o outro riu. As duas coisas, creio. Mas nisso meu rei tem uma vantagem sobre mim, pois sua barba é tão clara que os fios brancos não aparecerão quando chegarem. Venha, apoie-se no meu braço. Arthur o teria mandado embora, mas Gwynnefer disse: Não, apoie-se no braço dele, Arthur. Você estragará todo o nosso trabalho de cura se cair. As pedras estão escorregadias com esta neve que se derrete assim que toca o chão. Arthur suspirou e tomou o braço do amigo. Agora já sei como deve ser a velhice. Gwynnefer aproximou-se, pegou-lhe o outro braço e ele riu. Você me amará e me sustentará assim quando eu estiver com as barbas brancas e quando precisar me apoiar numa bengala como Merlin? Até mesmo quando tiver 90 anos, meu senhor. Respondeu Lancelot, rindo com ele. Bem posso imaginar Gwynnefer segurando-o por um braço e eu pelo outro, enquanto damos nossos passos de velhos na direção do trono. Todos nós teremos 90 anos, ou quase. De repente ficou sério. Estou preocupado com Taliesin. Está enfraquecendo e seus olhos estão falhando. Não acha que ele deveria voltar para Avalon e passar seus últimos dias em paz? Sem dúvida que sim, concordou Arthur, mas ele não me deixará sozinho. Tenho apenas padres como conselheiros, e que conselheiros melhores do que os padres poderia ter o meu senhor, retrucou Gwynnefer,
Irritava-se com a palavra ímpia Avalon. Dava-lhe medo pensar que Arthur jurara proteger aqueles costumes pagãos. Entraram no salão, onde a lareira estava acesa, e Arthur fez um gesto de aborrecimento quando Lancelot o encaminhou para sua cadeira. Ora, coloquem o velho junto do fogo e deem-lhe sua papa. Estou espantado que me deixem usar sapatos e calças no lugar de um roupão. Meu querido senhor, começou Guinevere, mas Lancelot colocou a mão em seu ombro. Não se irrite, prima. Todos os homens são assim, rabugentos, quando estão doentes. Ele não sabe como está bem, sendo tratado por belas mulheres e com comida caprichada, roupa limpa e as papas que despreza. Eu fui ferido em campanha, fiquei aos cuidados de um velho que era manco demais para poder combater, e deitado em camisa, porque não podia mudá-la e ninguém vinha me ajudar, tendo para comer apenas pão duro e um pouco de cerveja choca para molhá-lo. Pare de resmungar, Arthur, ou eu farei com que você trate do seu ferimento de modo masculino, como convém a um soldado de verdade. Ah, ele é bem capaz disso também, disse Arthur com um sorriso afetuoso para o amigo. Você não tem muito medo de seu rei, príncipe Galahad. Tomou a colher de chifre na mão da mulher e começou a comer a mistura de vinho quente com pão e mel. Ah, isso é bom e aquece. Tem especiarias, as mesmas que você me pediu que mandassem de Londinium. Kai aproximou-se deles, quando Arthur terminou e disse: E então, como vai a ferida depois de uma caminhada, meu senhor? Ainda sente muita dor? Não tanto quanto da última vez. É tudo o que posso dizer, respondeu Arthur. Foi a primeira vez que conheci o que era realmente o medo. Medo de morrer sem terminar a minha obra. Deus não o permitirá, desejou Guinevere. Arthur acariciou-lhe a mão. Eu mesmo me disse isso, mas uma voz dentro de mim gritou que era o grande pecado do orgulho, temer que eu ou qualquer outro homem não pudesse ser poupado daquilo que Deus quer que seja feito. Refleti muito sobre isso enquanto estava incapacitado de me levantar. Não me parece que tenha muita coisa a fazer, exceto a vitória final contra os saxões, meu senhor, disse Kai. Agora, porém, é necessário ir para a cama, pois está cansado com o passeio. Quando Arthur estava instalado novamente na cama, Kai tirou-lhe as roupas e examinou levemente a grande ferida que ainda purgava. Mandarei chamar as mulheres, disse Kai. É necessário que se coloquem novamente roupas quentes sobre a ferida, porque ela foi forçada. Foi sorte não se ter aberto enquanto caminhava. Quando as mulheres trouxeram as chaleiras fumegantes, misturando as compressas de ervas e a água quente e colocando panos dobrados sobre a ferida, tão quentes que Arthur pestanejou e gritou, Kai comentou. Mas você tem sorte assim mesmo, Arthur. Se a espada o tivesse atingido um pouco mais para o lado, Guinevere teria maiores razões de queixa, e você teria conhecido por toda parte como o rei castrado. Como na velha lenda. Não conhece a história do rei ferido na coxa? À medida que seus poderes declinavam, declinava também a terra, até a vinda de um jovem que pôde torná-la novamente fértil. Guinevere estremeceu, e Arthur disse rispidamente, torcendo-se de dor sob o calor da compressa. Isso não é história para se contar a um homem ferido. Pareceu-me que ela o faria mais consciente da sorte que teve, pois sua terra não definhará nem ficará estéril, tornou Kai. Na Páscoa, ouso dizer, o ventre da rainha poderá estar novamente pejado, se forem afortunados. Que Deus o permita, desejou Arthur, mas a mulher não pareceu satisfeita e afastou-se. Mais uma vez ela concebera, e mais uma vez tudo se perdera.
tão depressa que mal percebeu que estivera grávida. Seria sempre assim? Seria estéril? Seria o castigo de Deus por não ter se empenhado desde o início em fazer o marido um cristão melhor? Uma das mulheres tirou-a com pressa e ia substituí-la. Mas Arthur estendeu a mão para Guinevere. Não, deixe a senhora fazer isso. As mãos dela são mais leves. A rainha segurou-a com pressa fervente tão quente que lhe queimou os dedos, mas recebeu a dor como uma penitência. Era sua culpa, tudo era sua culpa. Ele a mandaria embora como estéril e tomaria outra mulher que pudesse lhe dar um filho. Fora um erro casar-se com ela. Já tinha 18 anos e passara os seus anos mais frutíferos. Talvez, se pelo menos Morgana estivesse aqui, eu lhe imploraria aquele encantamento que poderia me tornar fértil. Parece-me que agora necessitamos das artes curativas de Morgana, disse ela. A ferida de Arthur não está sarando como devia, e Morgana é muito hábil nas artes da cura, como também a própria Senhora do Lago. Por que não mandamos uma mensagem a Avalon pedindo que uma delas venha? Kai franziu a testa. Não vejo necessidade disso. A ferida de Arthur vai indo bem. Vi outras, muito piores, sararem totalmente. Mesmo assim, eu ficaria satisfeito de ver minha boa irmã, ou minha amiga e benfeitora, Senhora do Lago. Mas pelo que Morgana disse, não creio que as verei juntas. Mandarei uma mensagem a Avalon pedindo a minha mãe que venha, se assim quiser, Arthur. Mas foi para Guinevere que ele se voltou, e seus olhos encontraram-se por um momento. Naqueles meses de enfermidade de Arthur, Lancelot parecia estar sempre ao lado dela, e oferecia-lhe tal apoio que a rainha não saberia o que fazer sem ele. Nos primeiros dias, quando nenhum dos dois acreditava que Arthur viveria, Lancelot vigiara com ela, e o amor que demonstrava pelo amigo levara-a a envergonhar-se de seus pensamentos. Ele é primo de Arthur, tal como Gawaine, está tão perto do trono quanto ele. É filho da irmã de Igraine. Se alguma coisa acontecer a Arthur, ele será o rei de que precisamos. Nos velhos tempos, o rei era apenas o marido da rainha. Devemos então mandar chamar a senhora Viviane? Perguntou Guinevere. Só se você tiver o desejo de vê-la, respondeu Arthur com um suspiro. Parece-me agora que tudo do que preciso é uma boa dose daquela paciência que me foi aconselhada pelo bispo quando falei com ele da última vez. Deus foi realmente bom para mim, não me deixando inválido quando os saxões vieram da primeira vez. Se ele continuar a me proporcionar sua graça, poderei montar quando eles voltarem. Gawaine está reunindo homens no norte para Lot e Pelennor, não é? Sim, concordou Lancelot com uma risada. Ele disse a Pelennor que o dragão terá que esperar até que tenhamos dado cabo dos saxões. Ele deve vir com todos os seus homens quando o convocarmos. E Lot também virá, embora esteja ficando velho. Logicamente, não perderá qualquer oportunidade de que o reino ainda passe às mãos de seus filhos. E irá realmente se eu não der um filho a Arthur, pensou Guinevere. Parecia-lhe que todas as palavras sobre qualquer coisa eram como flechas dirigidas ao seu coração por ter falhado no primeiro dever de rainha. Arthur gostava muito dela. Poderiam ter sido felizes se ela pudesse livrar-se ainda que por um momento da culpa de sua esterilidade. Durante algum tempo, quase considerara o ferimento uma sorte, pois ele não podia pensar em deitar-se com mulher alguma e as censuras diminuíram. Podia então cuidar dele, tratá-lo bem, tê-lo totalmente para si, como raras vezes acontecia às mulheres cujos maridos pertenciam não a elas, mas a um reino. Podia amá-lo
sem pensar sempre em sua culpa quando Arthur a tocava. Podia pensar no amor deles, e não em seu medo e em sua esperança sem perspectivas. Desta vez ele finalmente me engravidará. E se engravidar, será que tudo correrá bem ou voltarei a frustrar a preciosa esperança do reino? Ela se preocupara com Arthur, tratara dele noite e dia, tal como fazem as mães com os filhos doentes. Quando o marido começou a ficar novamente forte, sentou-se ao seu lado, conversou e cantou para ele, embora não tivesse a doce voz de Morgana, e preparou-lhe pratos que pudessem despertar o apetite de um homem doente, a fim de que engordasse, depois da terrível doença e do enfraquecimento sofrido em princípios do verão. Mas de que vale todo o meu cuidado se não dou um herdeiro ao seu reino? Eu gostaria também que Kevin estivesse aqui, desejou Arthur, para ouvir um pouco de música. Ou então Morgana, pois não temos bons menestréis na corte agora. Kevin voltou para Avalon, informou Lancelot. O Merlin me disse que ele foi atender a certos deveres sacerdotais ali, tão secretos que não podia contar mais nada. Espanta-me que os padres deixem esses mistérios druidas continuarem num país cristão. Eu não mando na consciência do povo, seja rei ou não, sentenciou Arthur, com um movimento de ombros. Deus deve ser adorado como ele quer, Arthur, e não como querem os homens. E por isso nos mandou Cristo, retrucou Guinevere. Mas ele não o mandou para esta terra, respondeu Arthur. E quando São José veio para Glastonbury e fincou na terra seu cajado e este floresceu, os druidas o saudaram e ele não se recusou a participar de seus cultos. O bispo Patrício é de opinião que essa história é herege e má, insistiu Guinevere, e que os padres que partilham com os druidas suas crenças deviam ser destituídos e expulsos, tal como ele expulsou os seus próprios druidas. Ele não fará isso durante meu reinado. Jurei proteger Avalon, foi a firme resposta de Arthur. Sorriu e estendeu a mão para a grande espada Excalibur, pendurada na sua bainha vermelha. E você tem razões para ser grata a esta magia, Guinevere. Se eu não tivesse comigo esta bainha, nada poderia ter me salvo. E mesmo assim, sangrei quase até a morte, e só a magia foi capaz de conter o sangue. Não acha que eu seria um ingrato se traísse a boa vontade deles? Você acredita nisso? Perguntou a rainha. Colocaria as magias e as feitiçarias acima da vontade de Deus? Ora, minha querida, sorriu Arthur, acariciando-lhe os cabelos louros. Você acha que o homem pode fazer alguma coisa que não seja da vontade de Deus? Se essa bainha realmente impediu que eu morresse, então foi porque a vontade de Deus era que eu não morresse mesmo. Parece-me que minha fé está mais próxima de Deus do que a sua, se você tem medo de que algum mago possa desfazer o que ele quer. Estamos todos nas mãos de Deus. Guinevere olhou rapidamente para Lancelot, em cujo rosto havia um sorriso. Pareceu-lhe por um momento ver nele um ar de zombaria, mas isso passou, e acreditou não ter sido mais do que uma impressão. Bem, se você quer música, Arthur, Taliesin virá tocar, tenho certeza. Embora esteja velho e sua voz não seja boa, as mãos ainda têm grande destreza na harpa. Chame-o então, ordenou Arthur e riu. Dizem as escrituras que o velho rei Saul mandou chamar seu jovem arpista para tocar e acalmá-lo. Mas eu sou um rei jovem que precisa do seu velho arpista para melhorar-lhe o humor. Lancelot saiu em busca de Merlin, e quando este chegou com o instrumento,
Sentaram-se no salão e por muito tempo ficaram ouvindo música. Guinevere lembrou-se de Morgana tocando ali. Se ela estivesse aqui, dar-me-ia um encantamento, mas não antes que o meu senhor se recupere. E em seguida, olhando para Lancelot, sentiu o corpo desfalecer. Ele estava sentado num banco, inclinado para trás e ouvindo a música, com as mãos colocadas atrás da cabeça e as pernas compridas estendidas em direção à lareira. Os outros homens e mulheres tinham se aproximado, e Elaine, a filha de Pellinor, tivera a ousadia de sentar-se no banco junto de Lancelot, mas sem que ele lhe prestasse atenção. Lancelot faria melhor em casar-se. Devo fazer um esforço e escrever ao rei Pellinor para que lhe dê a mão de sua filha. Elaine é minha prima e se parece comigo. Ela é um bom partido. Mas Guinevere sabia que não faria isso. Disse a si mesma que podia esperar até o dia em que o próprio Lancelot se manifestasse a esse respeito. Se Arthur não se recuperar... Ah, não. Não posso pensar nunca nisso. Fez o sinal da cruz em segredo, mas há muito Arthur não a tomava nos braços e parecia, de qualquer modo, que ele não conseguiria um filho com ela. Ficou pensando em como seria fazer amor com Lancelot. Poderia ele dar-lhe o filho que desejava? E se fizesse dele seu amante? Sabia que certas mulheres agiam assim. Morgause não guardava segredo a esse respeito. Agora que já não podia mais conceber, sua devassidão era tão escandalosa quanto a de Lot. Sentiu-se corar e esperou que ninguém tivesse visto o seu olhar para as mãos de Lancelot. Ficou pensando em como seria fazer amor com Lancelot. Poderia ele dar-lhe o filho que desejava? E se fizesse dele seu amante? Sabia que certas mulheres agiam assim. Morgause não guardava segredo a esse respeito. Agora que já não podia mais conceber, sua devassidão era tão escandalosa quanto a de Lot. Sentiu-se corar e esperou que ninguém tivesse visto o seu olhar para as mãos de Lancelot. Ficou pensando qual seria a sensação ao ser acariciada por elas. Não ousava pensar nisso. Quando as mulheres aceitavam amantes, deviam tomar cuidado para não ficar grávidas, a fim de não terem um filho que as desonrasse ou trouxesse a vergonha para seus maridos. Mas se ela era estéril, isso não teria importância. Seria sua boa sorte. Em nome de Deus, como podia ela, uma mulher cristã e casta, ter tais pensamentos? Havia pensado nisso uma vez e quando o revelou em confissão, o padre disse apenas ser normal que, com o marido doente há tanto tempo, seus pensamentos se voltassem para isso. Ela não devia sentir-se culpada, mas rezar muito, cuidar do marido e pensar apenas que isso era ainda mais difícil para ele. E Guinevere sabia que esse conselho era bom, sensato, mas sentiu que o padre não compreendera tudo, como era pecador e como seus pensamentos eram maldosos. Porque se tivesse compreendido, sem dúvida teria censurado e imposto penitências pesadas. Ela teria se sentido melhor e mais livre nesse caso. Lancelot nunca a acusaria de ser estéril. Deu-se conta de que alguém pronunciara seu nome e levantou a cabeça, confusa, como se seus pensamentos estivessem sendo lidos por todos. Não, chega de música, meu caro Merlin, disse Arthur. Veja, está ficando escuro e minha rainha está dormindo sentada. Está cansada de cuidar de mim, provavelmente. Cai, mande servir o jantar, mas eu vou para a cama, e ali provarei um pouco de carne. Guinevere levantou-se, dirigiu-se a Elaine e pediu-lhe que ocupasse seu lugar no salão. Ficaria com o rei. Kai foi dar as ordens e Lancelot ficou para ajudar Arthur, enquanto este
Apoiado na bengala, dirigiu-se mancando para o seu quarto. Ajudou-o a instalar-se no leito tão cuidadosamente quanto um pajem. Se ele precisar de alguma coisa durante a noite, mande-me chamar. Você sabe onde eu durmo, disse em voz baixa para Guinevere. Posso levantá-lo com mais facilidade do que qualquer outra pessoa. Não, não creio que isso seja necessário agora. Muito obrigada, assim mesmo. Junto dela, Lancelot parecia ainda mais alto. Colocou delicadamente a mão em seu rosto. Se quiser ir dormir junto com as suas damas, eu ficarei velando. Você está precisando de uma longa noite de sono ininterrupto. Parece uma mãe cuidadosa que só tem sossego quando o filho dorme a noite inteira sem se mexer. Eu tomarei conta de Arthur. Não há necessidade de você ficar ao lado dele agora. Posso dormir aqui. Você é muito bondoso, mas eu prefiro ficar junto dele. Mas mande-me chamar se precisar. Não tente levantá-lo sozinha. Prometa-me, Guinevere. Seu nome parecia tão suave nos lábios dele, mais suave do que quando ele dizia minha rainha ou minha senhora. Prometo, meu amigo. Ele inclinou-se e deu-lhe um beijo muito leve na testa. Você parece muito cansada. Vá para a cama e durma bem. Sua mão ficou por um momento no rosto dela, e quando retirou, Guinevere sentiu que sua face ficara fria e sem expressão. Finalmente, foi deitar-se ao lado de Arthur. Durante algum tempo, julgou que ele dormia, mas por fim ouviu-lhe a voz na escuridão. Ele tem sido um bom amigo, não é verdade? Nem mesmo um irmão poderia ser melhor. Kai e eu fomos criados como irmãos, e gosto muito dele. Mas é certo o que dizem. O sangue é mais espesso do que a água, e os laços sanguíneos trazem uma proximidade que eu nunca imaginara até conhecer alguém do meu próprio sangue. Arthur mexeu-se na cama, sem encontrar posição, suspirando. Guinevere, há uma coisa que preciso dizer-lhe. Ela teve medo. O coração bateu mais forte. Teria visto Lancelot beijá-la, acusá-la-ia de infidelidade. Prometa-me não chorar novamente. Não posso suportar isso. Juro-lhe que não pretendo censurá-la. Mas estamos casados há muitos anos e só 2 vezes até agora você teve esperanças de um filho. Não, peço-lhe, não chore, deixe-me falar. Talvez a culpa não seja sua, mas minha. Tive outras mulheres como todos os homens, mas embora nunca procurasse esconder quem eu era, em todos esses anos nenhuma delas me procurou, nem seus parentes, para dizer que eu tinha um filho bastardo. Talvez seja a minha semente que não tem vida, de modo que quando você concebe, a criança não chega nem mesmo a amadurecer. Ela baixou o rosto, deixando a cortina de seus cabelos esconder-lhe a face. Estaria Arthur também acusando a si mesmo? Guinevere, ouça-me. Deve haver um herdeiro para este reino. Se você me der em qualquer momento uma criança para ocupar o trono, pode ter certeza de que não farei perguntas. No que me concerne, qualquer filho que você tenha será reconhecido como meu e criado como meu herdeiro. O rubor de suas faces parecia querer explodir em chamas. Pensaria Arthur que ela seria capaz de traí-lo? Nunca! Eu nunca poderia fazer isso, meu senhor e rei. Você conhece os costumes de Avalon. Não, mulher, não me interrompa, deixe-me falar. Quando um homem e uma mulher se unem dessa maneira, diz-se até mesmo que a criança é filha de Deus. Guinevere, eu gostaria muito que Deus nos desse uma criança. Não importa quem fosse o instrumento da vontade de Deus em procriá-la. Você me entende? E se acontecesse que a vontade de Deus se fizesse por meio de alguém que é o meu mais caro amigo
e o mais próximo dos parentes, eu o abençoaria e a criança que nascesse. Não, não, não chore, não direi mais nada. Concluiu Arthur, estendendo os braços para envolvê-la e deixar que ela repousasse em seu ombro. Eu não sou digno de um amor tão grande. Pouco depois, ele adormeceu, mas Guinevere continuou acordada, enquanto as lágrimas lhe rolavam pelo rosto. Ah, não, pensou ela. Meu querido amor, meu senhor, sou eu que não sou digna de seu amor. Agora que você me dá permissão para traí-lo. De repente, pela primeira vez na vida, sentiu inveja de Arthur e Lancelot. Eram homens, tinham uma vida cheia, saíam pelo mundo e arriscavam a vida em batalhas, mas estavam livres daquelas decisões aterradoras. Não importava o que ela fizesse, sempre que tinha de tomar uma decisão, por menor que fosse, quer fosse ela uma decisão importante como uma criança ou carne para o jantar, havia aquele peso em seu coração. O peso daquela decisão, da qual podia depender a sorte de reinos inteiros. Agora, a escolha era sua, e não simplesmente a vontade de Deus de dar ou não um herdeiro ao reino. Um herdeiro que fosse do sangue de Uther Pendragon, ou mesmo que não fosse. Como podia ela, uma mulher, tomar tal decisão? Guinevere puxou a coberta de pele sobre a cabeça, enroscou-se como uma bola e permaneceu assim. Ainda naquela noite, ficara sentada olhando para Lancelot, que ouvia o arpista, e esse pensamento infiltrara-se em sua cabeça. Amava-o há muito, mas começava então a perceber que o desejava. No fundo, não era melhor do que Morgause, que se comportava como uma prostituta quando queria. Com os cavaleiros do marido e até mesmo, como murmuravam escandalizados os faladores, com pajens ou servos bonitos. Arthur era muito bom. E Guinevere gostava muito dele. Ali, em Carleon, encontrara segurança. Não seria bom se os moradores do castelo e o povo à sua volta começassem a falar mal dela como faziam com Morgause. Guinevere queria ser boa, manter a alma pura e a virtude intacta, mas queria que essa virtude fosse conhecida de todos, que pensassem nela como uma rainha boa e sem mácula. Por exemplo, desconhecia qualquer coisa que pudesse depreciar Morgana, que vivera ao seu lado durante 3 anos, sendo, pelo que sabia, tão virtuosa quanto ela própria. Mas dizia-se que Morgana era feiticeira por ter vivido em Avalon, por ter certa instrução e conhecer as ervas que curavam. Por isso, pessoas da corte e das proximidades do castelo murmuravam sobre suas ligações com o povo das fadas e com o diabo. E até ela mesma, Guinevere, por vezes não tinha certeza se o que tanta gente dizia podia ser totalmente falso. E no dia seguinte, teria de enfrentar Lancelot e continuar com o seu trabalho ao lado de Arthur, sabendo que este lhe dava permissão. Como poderia olhar novamente o outro nos olhos? Ele tinha o sangue de Avalon, era filho da Senhora do Lago. Talvez pudesse ler um pouco os pensamentos. Talvez pudesse ver nos olhos dela o que estava pensando. E então a ira, tão violenta que assustou, dominou-lhe o corpo, trêmulo como uma onda. Deitada ali com raiva e medo, julgou que nunca mais ousaria sair novamente do castelo, temendo o que pudesse fazer então. Todas as mulheres da corte desejavam Lancelot. Sim, até mesmo Morgana. Notara como a cunhada o olhava, e por isso, quando certa vez Arthur mencionara a possibilidade de os dois se casarem, ela ficara desolada. Sem dúvida, Lancelot consideraria Morgana ousada demais, e talvez eles tivessem brigado,
pois observara que nos últimos dias antes de partir, Morgana conversara menos com ele do que habitualmente, e que não se olhavam. Sim, sentia a falta de Morgana, mas estava ao mesmo tempo satisfeita de que ela não tivesse permanecido na corte e não mandaria um mensageiro a Tintagel para saber notícias dela, se lá estivesse. Imaginava-se repetindo-lhe tudo o que Arthur acabara de dizer. Morreria de vergonha e ainda assim suspeitava o que a outra diria dela. Dir-lhe-ia que cabia a ela, Gwyneth, decidir se tomava ou não Lancelot como amante, ou talvez até mesmo que a decisão deveria caber a Lancelot. E então ponderou, como se uma chama a atravessasse como o fogo do inferno, a possibilidade de oferecer-se a Lancelot e ser repudiada por ele. Nesse caso, certamente morreria de vergonha. Não sabia como poderia voltar a encará-lo, ou a Arthur, ou a qualquer das damas da corte que jamais haviam sofrido uma tentação assim. Teria vergonha até mesmo de falar aos padres do assunto, pois ficariam sabendo então que Arthur era menos cristão do que deveria ser. Como suportaria deixar a proteção daquelas paredes, ou mesmo daquele espaço, daquele quarto e daquela cama? Ali, nada de ruim poderia acontecer a ela ou a Arthur. Sentia-se um pouco mal. No dia seguinte, diria às suas damas que não se sentia bem, e elas, como Lancelot, pensariam apenas que estava cansada de cuidar de Arthur dia e noite. Continuaria a ser, como sempre, uma rainha boa e virtuosa, e uma mulher cristã. Não poderia pensar nunca em ser outra coisa. Arthur estava transtornado com a ferida e com sua longa inatividade. Era isso. Quando estivesse bom, não pensaria mais nisso, e sem dúvida ser-lhe-ia grato por não ter dado ouvidos à sua loucura, salvando-os de um pecado terrível. Mas no momento em que mergulhava no sono, de cansaço, lembrou-se de algo que uma de suas damas dissera há muito tempo, poucos dias antes da partida de Morgana, que esta devia dar-lhe um encantamento. Bem, devia realmente. Se Morgana a enfeitiçasse de tal modo que não lhe restasse outra coisa senão amar Lancelot, então estaria livre daquela horrível necessidade de optar. Quando Morgana voltar, pensou, falarei com ela. Mas Morgana estava longe da corte, já havia quase 2 anos, e bem poderia não voltar mais. Fim do capítulo 8. Capítulo 9. Estou ficando velha demais para essas viagens, pensou Viviane enquanto cavalgava em meio à chuva de fim do inverno, de cabeça baixa, envolta num manto bem fechado. E o ressentimento tomou conta dela. Essa tarefa devia caber agora a Morgana, e ela é quem deveria ser a senhora depois de mim em Avalon. Taliesin dissera-lhe há 4 anos que Morgana estava presente ao casamento de Arthur em Caerleon e ali ficara para servir entre as damas de Gwyneth. A senhora do lago servidora de uma rainha? Como ousava Morgana esquecer o seu verdadeiro caminho? E ainda assim, quando enviou uma mensagem a Caerleon para que ele retornasse a Avalon, o mensageiro voltou dizendo que a moça havia deixado a corte, indo, ao que parecia, para Avalon. Mas ela não está em Avalon, nem em Tintagel, com Igraine, nem na corte de Lot em Orkney. Para onde então terá ido? Alguma coisa má poderia ter-lhe acontecido em suas viagens solitárias. Poderia ter sido aprisionada pelas quadrilhas de assaltantes ou de homens sem senhores que infestavam o interior. Podia ter perdido a memória ou ter sido estuprada, assassinada, lançada em alguma vala onde seus ossos jamais seriam encontrados. Ah, não, pensou Viviane.
Se ela tivesse sofrido alguma desgraça, sem dúvida eu teria visto no espelho, ou com a visão. Mas não podia ter certeza. A visão agora era incerta, e muitas vezes, quando tentava ver o além, apenas uma névoa enlouquecedora surgia ante os seus olhos, o véu do desconhecido que ela não ousava tentar penetrar. E a sorte de Morgana estava escondida dentro daquele véu. Deusa, rezou ela, como já fizera tantas vezes antes. Mãe, consagrei-vos minha vida, trazei de volta minha menina para mim, enquanto eu ainda estiver viva. E mesmo ao falar, sabia que não teria resposta, apenas a chuva cinzenta como o véu do desconhecido, a resposta da deusa oculta no céu imóvel. Teria sentido tanto cansaço da última vez que fizera tal viagem, 6 meses atrás? Parecia-lhe que antes cavalgava com a felicidade de uma moça. Agora, as sacudidelas do burrinho machucavam todos os ossos de seu corpo magro e o frio penetrava o manto e a mordia como pequenos dentes gelados. Um de seus acompanhantes voltou-se e disse: Senhora, posso ver a casa lá embaixo. Chegaremos antes do anoitecer, creio. Viviane agradeceu ao homem, procurando não deixar transparecer a satisfação que sentia. Não podia demonstrar fraqueza diante de seus acompanhantes. Gawain foi ao seu encontro no estreito pátio, enquanto ela desmontava do burro, amparando-a para que não pisasse no estrume. Bem-vinda, senhora, disse ele. Como sempre, tenho prazer em vê-la. Meu filho Balin e seu filho chegarão no máximo até amanhã. Mandei uma mensagem a Carlion para que viessem. É tão grave assim, velho amigo? Perguntou Viviane e Gawain concordou com um aceno de cabeça. A senhora dificilmente a reconhecerá. Ela está muito acabada agora, e se come ou bebe alguma coisa, por pouco que seja, é como se um fogo lhe queimasse as entranhas. Não poderá resistir muito apesar de todos os seus remédios. Eu temia isso, expressou Viviane com um gesto de cabeça, suspirando. Quando essa doença toma conta de alguém, não o deixa mais escapar. Talvez eu possa minorar-lhe um pouco o sofrimento. Que Deus o permita, pois os remédios que deixou quando esteve aqui da última vez de pouco servem agora. Ela acorda e grita durante a noite como uma criança, quando pensa que eu e as servas podemos não ouvi-la. Já não tenho sequer ânimo de orar e pedir que tais sofrimentos lhe sejam poupados, senhora. Viviane suspirou novamente. Da última vez que ali estivera, 6 meses antes, deixara as drogas e os remédios mais fortes, desejando no fundo que Priscila contraísse a febre no outono e morresse rapidamente, antes que cessassem os efeitos dos paliativos. Não podia fazer nada agora. Gawain levou-a para casa. Instalou-a em frente ao fogo e uma serva preparou-lhe um caneco de sopa quente, tirada de um caldeirão que fumegava perto da lareira. A senhora viajou muito na chuva, disse Gawain. Sente-se e descanse. Poderá ver minha mulher depois da refeição da noite. Às vezes ela dorme um pouco a esta hora do dia. Se ela pode repousar, mesmo um pouco, isso é uma bênção. E não a perturbarei. Comentou Viviane, envolvendo com as mãos pequenas o caneco de sopa, procurando instalar-se melhor no banco sem encosto. Uma das servas tirou-lhe as botas e o manto. Outra surgiu com uma toalha quente para secar-lhe os pés. E Viviane, afastando as saias para que seus pés magros pudessem se aquecer mais, descansou por um momento, confortável e despreocupada, esquecendo sua triste missão. Depois, ouviu-se um grito agudo, vindo de um dos aposentos interiores, e a serva teve um sobressalto, dizendo: É a senhora, coitada, deve ter acordado. Tinha esperanças de que ela dormisse até que tivéssemos servido a refeição da noite. Tenho de ir vê-la. Eu também vou.
e Viviane acompanhou a mulher até o aposento interior. Gawain ficou sentado junto ao fogo, tendo no rosto uma expressão de medo, enquanto o grito agudo ia desaparecendo. Desde que Priscila adoecera, quando Viviane a visitava, encontrava ainda nela traços de grande beleza, alguma semelhança com a bela jovem que criara seu filho Balan. Agora, o rosto, os lábios e o cabelo sem brilho tinham quase todos a mesma tonalidade de um amarelo acinzentado, e até mesmo os olhos azuis pareciam desbotados, como se a doença tivesse sugado toda a sua cor. Da última vez, Priscila ainda conseguia levantar-se e permanecer de pé uma parte do dia. Agora estava de cama havia vários meses. Meio ano transformara-a muito. Como sempre acontecia, os remédios e as ervas de Viviane proporcionavam-lhe melhora e uma recuperação parcial. Agora era tarde demais para qualquer ajuda. Por um momento, os olhos sem brilho percorreram o quarto sem fixar-se. Os lábios moviam-se de leve no maxilar, que parecia entrar-lhe pela boca. Viu então Viviane, pestanejou e disse num fio de voz: "É você, Viviane?" A senhora do lago colocou-se junto dela e pegou-lhe com cuidado a mão emaciada. "Sinto muito vê-la tão doente. O que tem sentido, minha cara amiga?" Os lábios sem cor e rachados contraíram-se numa careta que Viviane, por um instante, julgou ser uma contração provocada pela dor, até compreender que era um sorriso. "Não creio que pudesse estar pior", murmurou a enferma. "Acho que Deus e sua mãe esqueceram-se de mim. Mas estou contente em vê-la outra vez. E espero viver o bastante para rever ainda uma vez os meus queridos filhos e abençoá-los." Deu um suspiro cansado e procurou mexer um pouco o corpo. "Minhas costas doem muito por ter de permanecer deitada. Mas quando me tocam é como se me enfiassem facas. Estou com sede e não ouso beber água com medo da dor." "Vou tentar reconfortá-lo um pouco", prometeu Viviane, e dizendo aos servos o que desejava, limpou os ferimentos resultantes do longo tempo na cama e lavou a boca de Priscila com uma loção refrescante, de modo que, mesmo não tendo bebido água, não teria a língua tão ressecada. Sentou-se depois junto dela, segurando-lhe a mão, sem perturbá-la com conversas. Um pouco depois do escurecer, houve barulho no pátio, e Priscila, acordando novamente, com os olhos febris à luz da lâmpada, exclamou: "São meus filhos!" E realmente, pouco depois, Balan e seu irmão de criação, Balin, filho de Gawain, entraram no quarto, inclinando-se devido ao teto baixo. "Mãe", disse Balan, inclinando-se para beijar a mão de Priscila, e depois para Viviane, fazendo-lhe uma reverência. "Minha senhora." Viviane estendeu o braço e tocou o rosto de seu filho mais velho. Não era tão belo quanto Lancelot. Era corpulento e deselegante, mas tinha olhos negros e bonitos como os seus, ou como os do irmão. Balin era menor, um homem forte de olhos cinzentos. Tinha apenas 10 dias mais do que seu filho, Viviane sabia. Parecia-se com a Priscila de outrora, de cabelos louros e faces coradas. "Minha pobre mãe", murmurou afagando-lhe a mão. "Agora a senhora Viviane veio ajudar você, e dentro em pouco estará melhor, não é?" "Mas está tão magra, mãe. Deve procurar comer mais para ficar novamente forte e curada." "Não", murmurou ela. "Não voltarei a ficar forte enquanto não estiver com Jesus no céu, meu querido filho." "Ah, não, mãe. Você não deve dizer isso", exclamou Balin, e Balan, encontrando o olhar de Viviane, suspirou.
Disse então, numa voz tão baixa que nem Priscila nem seu filho puderam ouvir. Ele não compreende que ela está morrendo, minha senhora. Minha mãe sempre insistiu em que ela pôde ficar boa. Eu havia realmente esperado que ela se fosse no outono, quando todos apanhamos a febre. Mas sempre foi tão forte. Balan sacudiu a cabeça, e seu pescoço grosso estava congestionando. Viviane notou que havia lágrimas em seus olhos, mas ele enxugou-as rapidamente. Pouco depois, Viviane disse que deviam sair todos e deixar a enferma repousar mais um pouco. Diga adeus aos seus filhos, Priscila, e abençoe-os. Os olhos dela brilharam um pouco. Gostaria que fosse realmente um adeus, antes que eu fique ainda pior. Preferia que não me vissem como eu estava hoje pela manhã, murmurou, e Viviane viu o terror em seus olhos. Inclinou-se para ela, dizendo-lhe carinhosamente: Acho que posso prometer-lhe que não sofrerá mais, minha cara, se é assim que deseja terminar. Por favor, pediu Priscila, e Viviane sentiu que suas palavras eram reforçadas pela pressão de sua mão, magra como uma garra. Vou deixá-la aqui com seus filhos, então, pois ambos são seus filhos, minha querida, muito embora você só tenha dado à luz a um deles. Dirigiu-se ao outro aposento, onde encontrou Gauã. Tragam minhas mochilas, ordenou aos servos, e quando estas chegaram, pôs-se a procurar alguma coisa. Depois, voltou-se para Gauã. Ela está agora tranquila, mas não posso fazer mais nada exceto acabar com seu sofrimento. Creio que é esse o seu desejo. Não há esperança, então? Nenhuma? Não. Para ela, não haverá senão sofrimento, e não posso imaginar que o Deus de vocês deseja que sofra ainda mais. Ela disse várias vezes que queria ter a coragem de atirar-se ao rio enquanto ainda podia andar até lá. É chegado, portanto, o momento de que se vá em paz, disse Viviane suavemente. Mas quero que saiba que tudo que eu fizer estará de acordo com a vontade dela. Viviane, respondeu Gauã, sempre a amamos profundamente e confiamos em você. Se seus sofrimentos terminarem aqui, sei que ela a abençoará. O rosto dele estava marcado pela dor. Acompanhou Viviane de volta ao quarto interior. Priscila conversava tranquilamente com Balim e largou-lhe a mão. O moço dirigiu-se chorando para junto do pai. Priscila estendeu a mão magra para Balan e disse numa voz frágil: Você tem sido um bom filho. Sempre cuidou de seu irmão de criação. E peço-lhe que reze pela minha alma. Rezarei, minha mãe, prometeu Balan, inclinando-se para abraçá-la, mas Priscila deu um pequeno grito de dor e medo quando ele se aproximou. Balan limitou-se apenas a segurar-lhe a mão descarnada e apertá-lo na sua. Já tenho remédio para você, Priscila, disse Viviane. Diga boa noite e durma. Estou tão cansada, murmurou a agonizante. Ficarei muito feliz de poder dormir. Deus a abençoe, senhora, e a sua deusa também. Em nome dela, que é misericordiosa, murmurou Viviane, levantando a cabeça de Priscila para que pudesse engolir. Tenho medo de engolir. É amargo e sempre que tomo alguma coisa sinto dor. Juro-lhe, minha irmã, que quando você tiver tomado isso não sentirá mais dores, prometeu Viviane com segurança e chegou-lhe a taça aos lábios. Priscila engoliu e levantou a mão débil para tocar-lhe o rosto. Dê-me também um beijo de despedida, senhora, pediu, repetindo seu sorriso fantasmagórico. Viviane pressionou os lábios contra sua testa, que parecia um crânio descarnado.
Eu dei a vida e agora venho como mensageira da morte. Mãe, faço por ela aquilo que gostaria que alguém fizesse por mim algum dia. Pensou e estremeceu, levantando os olhos para seguir o olhar interrogador de Balin. Venha, disse-lhe. Deixemos que ela descanse. Passaram ao outro aposento. Gawain ficou para trás, segurando a mão da esposa. Era bom, pensou Viviane, que ele ficasse junto dela. As servas haviam preparado a refeição da noite e Viviane, dirigindo-se ao seu lugar, comeu e bebeu, pois sentia-se cansada da longa viagem. Vocês vieram da corte de Arthur em Carleon até aqui em um dia, rapazes? Perguntou, sorrindo em seguida. Os rapazes eram homens. Sim, desde Carleon, respondeu Balan. E foi uma viagem horrível, com frio e chuva. Serviu-se de peixe salgado e passou a manteiga no pão. Depois estendeu o prato de madeira a Balin. Você não está comendo, irmão. Balin estremeceu. Não tenho ânimo de comer quando nossa mãe está nessas condições. Mas graças a Deus a senhora veio e ela vai melhorar dentro em pouco, não é mesmo? Seus remédios lhe fizeram tanto bem na última vez. Foi um verdadeiro milagre. Agora ela vai melhorar, não é? Viviane olhou para ele. Seria possível que não compreendesse? Disse com tranquilidade. O melhor fim para ela seria ir agora ao encontro de seu Deus na outra vida, Balin. Ele olhou-a com o rosto conturbado. Não, ela não pode morrer, exclamou. Senhora, diga-me que vai ajudá-la, que não deixará que morra. Não sou o seu Deus, e a vida e a morte não dependem de mim, explicou Viviane seriamente. Você prefere que ela continue nesse sofrimento por muito mais tempo, Balin? Mas a senhora conhece todas as artes da magia? Protestou ele com raiva. Por que vem aqui, então, se não a pode curar? Ainda há pouco ouvia dizer que podia pôr fim ao sofrimento de minha mãe. Só há uma cura para o sofrimento de sua mãe, respondeu Viviane, colocando compadecida a mão no ombro de Balin. E é uma cura misericordiosa. Chega, Balin, disse Balan, colocando a mão grande e calejada sobre a mão do irmão de criação. Você realmente prefere que ela continue a sofrer? Mas Balin ergueu violentamente a cabeça e olhou para Viviane. Então a senhora usou a sua feitiçaria para curá-la quando interessava a sua deusa maligna. E agora, quando já não pode fazer mais nada por ela, quer deixá-la morrer? Cale-se, homem, ordenou Balan, e sua voz era rouca e tensa. Você não ouviu? Nossa mãe a abençoou e deu-lhe um beijo de despedida. Era o que ela queria. Mas Balin continuava olhando para Viviane e levantou a mão como se fosse golpeá-la. Judas! A senhora também traiu com um beijo! Voltou-se e correu para o quarto da mãe. O que fez? Assassina! Maldita assassina! Pai! Pai, é um crime, uma feitiçaria! Gawain, com o rosto branco, surgiu na porta do quarto, fazendo gestos desesperados para pedir silêncio, mas Balin empurrou-o e entrou apressadamente no aposento. Viviane seguiu-o e viu que Gawain fechara os olhos da morta. Balin também percebeu e voltou-se para ela, gritando de maneira incoerente. Assassinato! Traição, bruxaria! Bruxa assassina! Gawain segurou o filho. Você não pode falar assim com alguém que sua mãe amava e sobre o corpo dela. Mas Balin agitava-se e gritava, tentando alcançar Viviane. Ela procurou falar para acalmá-lo, mas ele não a ouvia. Por fim, foi para a cozinha e sentou-se junto do fogo. Balan aproximou-se, tomou-lhe as mãos e disse: Sinto muito que ele tenha reagido dessa maneira, senhora. Ele não sabe o que diz. E quando o choque tiver passado, ficará tão agradecido quanto eu. Pobre mãezinha, sofreu tanto. Mas agora tudo acabou e devemos-lhe isso. Baixou a cabeça, tentando não soluçar.
Ela foi uma verdadeira mãe para mim também. Eu sei, meu filho, eu sei, murmurou Viviane, afagando-lhe a cabeça, como se ele fosse um menino desajeitado de há mais de 20 anos. Você deve chorar por sua mãe adotiva, e seria um insensível se não o fizesse. Balan não resistiu mais e soluçou, ajoelhado ao lado de Viviane e com o rosto escondido em seu colo. Balin apareceu e inclinou-se para eles com o rosto deformado pela fúria. Você sabe que ela matou nossa mãe, Balan, e vem buscar consolo com ela? Balan levantou a cabeça, procurando sufocar os soluços. Ela fez-lhe a vontade. Será que você não compreende? Mesmo com a ajuda de Deus, nossa mãe não teria vivido mais 15 dias, e você não queria que esse sofrimento lhe fosse poupado? Mas Balin continuava a gritar, desolado. Minha mãe está morta! Cale-se! Ela era minha mãe adotiva, minha mãe também! Gritou Balan com raiva, mas logo depois seu rosto descontraiu-se. Ah, irmão, meu irmão, também eu sofro. Por que vamos brigar? Vamos, tome um pouco de vinho. O sofrimento dela terminou, está agora com Deus. É melhor que rezemos por ela do que ficar brigando assim. Vamos, irmão. Venha comer e descansar. Você também está cansado. Não! Não descansarei sob o teto que abriga essa bruxa imunda que matou minha mãe! Gawain entrou, pálido e com raiva, e deu um tapa na boca de Balin ao mesmo tempo que exclamava: Paz! A senhora de Avalon é nossa hóspede, nossa amiga. Você não conspurcará a hospitalidade deste teto com essas palavras blasfemas. Sente-se, meu filho, e coma, para não dizer tolices que todos tenhamos de lamentar. Balin, porém, olhava à sua volta como um animal selvagem. Não comerei nem descansarei sob esse teto enquanto ele abrigar aquela mulher. Você ousa insultar minha mãe? Perguntou Balan. Vocês todos estão contra mim! Gritou Balin. Portanto, deixarei esse teto que abriga a assassina de minha mãe. Voltou as costas e saiu correndo da casa. Viviane afundou-se numa cadeira, enquanto Balan oferecia-lhe o seu braço e Gawain um copo de vinho. Beba, senhora, e aceite minhas desculpas pelo meu filho. Está fora de si. Dentro em pouco voltará ao normal. Devo ir atrás dele, pai, para que não cometa alguma imprudência? Perguntou Balan, mas Gawain sacudiu a cabeça. Não, filho. Fique aqui com sua mãe. As palavras não lhe serão muito úteis nesse momento. Trêmula, Viviane provou o vinho. Também ela estava triste com a morte de Priscila e recordava-se da época em que ambas eram jovens, cada qual com seu filho nos braços. Priscila fora tão bonita e alegre, haviam rido e brincado juntas com seus filhos, e agora ela estava morta, depois de uma enfermidade devastadora, e fora a mão de Viviane que lhe oferecera a taça da morte. O fato de lhe ter feito à vontade apenas deixava livre sua consciência, mas não diminuía o pesar que sentia. Passamos nossa juventude juntas e agora ela está morta. Eu estou velha, velha como a própria imagem da morte e daqueles meninos encantadores que brincavam aos nossos pés. Um já tem cabelos brancos e o outro me mataria se pudesse, como uma bruxa e assassina. Parecia a Viviane que seus ossos tremiam com uma dor gelada. Estava perto do fogo, mas ainda assim não conseguia aquecer-se. Aconchegou mais o chale e Balan levou-a para a melhor cadeira, colocou uma almofada às suas costas e deu-lhe um copo de vinho aquecido. Ah, também a senhora a amava. Não se preocupe com o que Balin disse. Ele recobrará a razão com o tempo. Quando dominar novamente seu pensamento, saberá que seu gesto constituiu uma grande bondade para nossa mãe. Interrompeu-se, enquanto a vermelhidão lhe subia lentamente ao rosto.
Está aborrecida, senhora, por eu considerar como minha mãe aquela que acabou de morrer? Não, você está certo, respondeu Viviane, tomando o vinho quente e afagando a mão endurecida de seu filho, que outrora havia sido tão macia e pequena que podia cobri-la com a sua própria, como um botão de rosa. Agora era a sua mão que se perdia na dele. A deusa sabe que ela foi mais mãe para você do que eu. Ah, eu sabia que a senhora compreenderia. Morgana me disse a mesma coisa quando a vi pela última vez na corte de Arthur. Morgana? Está ela na corte de Arthur? Agora, meu filho? Estava lá quando você partiu? Balan fez um aceno negativo com a cabeça, lamentando-se. Não, eu a vi pela última vez há anos, senhora. Ela deixou a corte de Arthur, deixe-me ver. Foi antes que o rei sofresse aquele grande ferimento. Sim, no próximo solstício de verão completam-se 3 anos. Pensei que estivesse com a senhora em Avalon. Viviane acenou com a cabeça e agarrou-se ao braço da cadeira de espaldar alto. Não vejo Morgana desde o casamento de Arthur. Pensou então que ela talvez tivesse viajado para outros países e perguntou a Balan: E o seu irmão Lancelot? Está na corte ou voltou para a Bretanha Menor? Ele não deixará a corte enquanto Arthur for vivo, creio, informou Balan, embora ultimamente ele tenha estado ausente com frequência. Viviane, com um fragmento da visão, ouviu as palavras que Balan não disse, pois não queria divulgar mexericos escandalosos. Quando Lancelot está na corte, os homens observam como ele nunca tira os olhos da rainha Guinevere, e por 2 vezes rejeitou um casamento que lhe foi proposto por Arthur. Balan prosseguiu apressadamente. Lancelot disse que colocará tudo em ordem no reino de Arthur, e por isso está sempre indo de um lugar para outro, e já matou mais bandidos do que qualquer outro nos companheiros do rei. Dizem que sozinho ele vale por toda uma legião, senhora. Balan ergueu a cabeça e olhou com mágoa para Viviane. Seu filho mais novo, senhora, é um grande cavaleiro. Um cavaleiro como os do velho Alexandre das lendas. Há quem diga ser melhor do que o próprio Arthur. Eu não lhe trouxe essa honra, senhora. Nós todos fazemos aquilo a que Deus nos destinou, meu filho. Sinto-me contente ao ver que você não alimenta sentimentos rancorosos em relação a seu irmão, por ele ser melhor cavaleiro. Balan sacudiu a cabeça. Ora, isso seria como querer mal a Arthur por eu não ser rei, minha mãe. E Lancelot é modesto e bom para todos, e religioso como uma moça. Não sabe que ele se tornou cristão, senhora? Viviane sacudiu a cabeça. Não me surpreende. Disse com um leve desprezo que não percebera em sua voz até que falou. Seu irmão sempre teve medo das coisas que não pôde compreender, e a fé em Cristo é bem adequada para escravos que se consideram pecadores e humildes. Fez uma pausa e disse: Desculpe, meu filho. Não pretendi menoscabar. Sei que é também a sua crença. Balan pestanejou e sorriu. Realmente, acaba de acontecer um milagre, senhora. Que tenha pedido desculpas por alguma coisa. Viviane mordeu o lábio. É assim que realmente me vê, meu filho? Ele fez que sim com a cabeça. Ah, você sempre me pareceu a mais orgulhosa das mulheres. E acho certo que fosse exatamente como era, disse Balan. E Viviane não pôde deixar de pensar, zombando de si mesma, que havia chegado a isso, a buscar a aprovação de seu filho. Procurou alguma outra coisa sobre a qual falar. Você disse que Lancelot recusou-se a casar, e por 2 vezes. O que pensa que ele está esperando? Será que está mais interessado num dote maior do que o oferecido por qualquer moça? E mais uma vez, julgou ouvir os pensamentos que Balan não dizia em voz alta. Ele não pode ter aquela que queria, pois ela está casada com o seu rei. Mas Balan disse:
Ele diz que não está pensando em casar-se com ninguém e faz brincadeira, afirmando que gosta mais de seu cavalo do que de qualquer mulher que não possa acompanhá-lo nos combates. Diz, brincando, que algum dia tomará como esposa alguma das guerreiras saxônias. Ninguém consegue superá-lo nas armas, nem nos torneios que Arthur realiza em Carleon. Por vezes ele aceita lutar em desvantagem, sem um escudo, ou troca de cavalos com o adversário, para que não tenha muita vantagem. Balin desafiou-o certa vez e ganhou uma corrida com ele, mas recusou o prêmio, pois descobriu que a sela de Lancelot havia se soltado. Então Balin também é cortesão e bom cavaleiro. Ah, sim, mãe. Não deve julgar o meu irmão pelo que aconteceu hoje. Quando disputou uma corrida com Lancelot, eu não sabia quem devia preferir. Lancelot ofereceu-lhe o prêmio, dizendo que ele o havia conquistado com justiça, pois não poderia ter perdido o controle de seu cavalo. Foi o que disse. Mas Balin não aceitou, e ficaram discutindo como dois heróis das histórias antigas de Taliesin costumavam contar-nos quando éramos pequenos. Então você pode orgulhar-se de seus dois irmãos, concluiu Viviane, e a conversa desviou-se para outras coisas. Pouco depois, levantou-se para ajudar a preparar a morta. Quando passou ao quarto desta, percebeu, porém, que as mulheres todas a temiam, e que lá também estava um padre da aldeia. Recebeu-a bem, mas pelas suas palavras Viviane percebeu que pensava ser ela uma das irmãs de um convento próximo. Na verdade, suas escuras roupas de viagem davam-lhe esta aparência, e Viviane não tinha vontade de discutir com ele naquela noite. Assim, quando a convidaram a ocupar a melhor cama de hóspedes, ela aceitou e finalmente dormiu. Mas tudo o que conversava com Balan parecia-lhe vir à mente, em seus sonhos, e por um momento pareceu-lhe ver Morgana em meio à névoa cinzenta e pouco densa, correndo por uma floresta de árvores estranhas, coroada de flores que não havia em Avalon. Viviane dizia no sonho e repetiu ao acordar que não podia esperar mais, que tinha de procurar vê-la com a visão ou com o que restava dela. Na manhã seguinte, compareceu ao enterro de Priscila. Balin voltou e ficou chorando junto da sepultura. Quando o enterro terminou e as outras pessoas entraram na casa para beber cerveja, aproximou-se dele e propôs delicadamente: Não quer abraçar-me e trocar perdão comigo, meu filho? Acredite, eu partilho de sua dor. Fomos amigas durante toda a nossa vida, Priscila e eu, pois do contrário, como lhe teria eu dado meu próprio filho para criar? Eu sou a mãe de seu irmão de criação. Estendeu-lhe os braços, mas o rosto de Balin permaneceu frio e fechado. Ele voltou-lhe as costas e afastou-se. Gawain convidou-a a ficar por mais um dia ou dois, para descansar, mas Viviane pediu que lhe trouxessem seu burro. Tinha que voltar para Avalon. Gawain, embora sua hospitalidade fosse sincera, ficou aliviado. Se alguém informasse ao padre quem era ela, poderia haver constrangimentos que não desejava na festa fúnebre de sua mulher. Também Balan perguntou: Permite que acompanhe até Avalon, senhora? Costuma haver assaltantes e malfeitores pelas estradas. Não, respondeu ela estendendo-lhe a mão com um sorriso. Não tenho ar de quem leva ouro, e os homens que me acompanham são das tribos. Poderíamos esconder-nos nos montes se fôssemos atacados. E eu não represento nenhuma tentação para um homem que esteja atrás de uma mulher. E com o Lancelot empenhado em acabar com todos os bandidos deste país, tudo voltará dentro em breve ao que se diz que era antes. E uma virgem de 15 anos carregando uma bolsa de ouro poderá ir de um extremo da ilha a outro sem que ninguém a ataque. Fique aqui, meu filho, chorando a sua mãe, e faça as pazes com seu irmão de criação.
Não brigue com ele por minha causa, Balan. Teve um estremecimento como se sentisse frio. Pareceu-lhe ouvir o tinir de espadas e ver seu filho sangrando com uma grande ferida. O que foi, senhora? Perguntou Balan. Nada, meu filho. Prometa-me apenas que não brigará com seu irmão Balim. Ele baixou a cabeça. Não brigarei, mãe, e direi a ele quais foram as suas palavras, para que saiba que não ficou aborrecida. Pela deusa, não estou, afirmou Viviane, mas ainda sentia um frio gelado apesar do sol de inverno lhe aquecer as costas. Que ela o abençoe, meu filho, ao seu irmão também, embora eu acredite que ele não deseja a bênção de nenhum outro Deus que não seja o seu. Você aceita a bênção da deusa, Balan? Aceito. Respondeu, inclinando-se para beijar a mão de Viviane. Ficou olhando para ela enquanto a comitiva se afastava. Viviane dizia-se, enquanto viajava para Avalon, que, sem dúvida, a visão que tivera ao despedir-se de Balan era consequência do cansaço e do medo. De qualquer modo, seu filho era um dos companheiros de Arthur, e não se podia esperar que na guerra com os saxões escapasse de algum ferimento. Mas a imagem persistia em sua memória, e ela tinha a sensação de que ele e o irmão adotivo acabariam brigando por sua causa. Por fim, Viviane fez um gesto nervoso e não quis mais ver o rosto do filho na lembrança, até que voltasse a encontrá-lo pessoalmente. Estava preocupada também com Lancelot. Ele já passara há muito da idade de casar, mas havia homens que não se preocupavam com as mulheres, buscando apenas a companhia de seus irmãos e camaradas de armas. E Viviane ficou pensando se o filho de Pan seria um deles. Bem, Lancelot devia seguir seu próprio caminho. Ela concordara com isso quando ele deixara Avalon. Se era muito dedicado à rainha, sem dúvida era para que seus camaradas não zombassem dele como apreciador de rapazes. Mas acabou afastando os filhos do pensamento. Nenhum deles ocupava em seu coração o lugar de Morgana. E Morgana, onde estaria ela? Preocupara-se antes, mas agora, depois de ter ouvido as palavras de Balan, temeu pela própria vida da moça. Antes que o dia terminasse, mandaria mensageiros de Avalon a Tintagel, onde Igraine vivia, e ao norte, à corte de Lot, onde Morgana poderia ter ido visitar o filho. Viviane tinha visto o pequeno Gwydion uma ou duas vezes em seu espelho, mas não lhe dera muita atenção, já que ele estava bem. Morgause era bondosa com todas as crianças pequenas, tendo vários filhos, e haveria tempo suficiente para pensar em Gwydion quando ele chegasse à idade em que teria de ser adotado. Então, ele deveria ir para Avalon. Com a disciplina férrea de muitos anos, conseguiu afastar até mesmo Morgana de seu pensamento e continuar a viagem para Avalon no estado de espírito que convinha a uma sacerdotisa que acabava de fazer o papel de mensageiro da morte para sua mais antiga amiga. Compungida, claro, mas sem grande dor, pois a morte era apenas o início de uma nova vida. Priscila era cristã. Acreditava que agora estaria com o seu Deus no céu. Mas também ela nascera novamente neste mundo imperfeito para buscar a perfeição dos deuses, várias vezes. Balan e eu nos separamos como estranhos, e assim deve ser. Eu não sou a mãe, e não devo sofrer mais do que quando deixei de ser a donzela para ela. Não obstante, seu coração estava cheio de rebeldia. Sim, chegara o momento de abrir mão do governo de Avalon, para que uma mulher mais jovem se tornasse a Senhora do Lago, e ela
apenas uma das mulheres sábias que davam conselhos e orientação, mas sem arcar com o poder esmagador. Sabia muito que a visão a estava abandonando, mas não podia abrir mão de seu poder até que pudesse transferi-lo para as mãos preparadas para assumi-lo. Pensara poder aguentar até que a amargura de Morgana tivesse passado e ela voltasse para Avalon. Mas se aconteceu alguma coisa com Morgana, e mesmo que não tenha acontecido, terei o direito de continuar como senhora, agora que a visão me deixou? Por um momento, quando chegou junto ao lago, sentia tanto frio e estava tão molhada que quando os remadores se voltaram para ela, para que convocasse as brumas, não conseguiu lembrar-se do encantamento. Sim, realmente é tempo, e mais do que tempo, que eu transfira meus poderes. E então as palavras lhe voltaram à memória, e as pronunciou. Mas passou grande parte daquela noite acordada com medo. Quando a manhã chegou, Viviane examinou o céu. A lua estava minguando e não poderia consultar o espelho naquela altura. E haverá qualquer utilidade em consultar aquele espelho outra vez, agora que a visão me abandonou? Com disciplina férrea, forçou-se a nada dizer a qualquer das sacerdotisas que a serviam. Mais tarde, porém, reuniu-se com outras mulheres sábias e perguntou-lhes: haverá alguém na casa das moças que ainda seja virgem e ainda não tenha ido ao bosque ou às fogueiras? A pequena filha de Taliesin, informou uma das mulheres. Viviane ficou confusa por um instante. Igraine estava crescida, casada e enviuvara. Era mãe do grande rei Encarlion, e também Morgause estava casada e era mãe de muitos filhos. Depois lembrou-se e disse: eu não sabia que ele tinha uma filha na casa das moças. Houve uma época, pensou, em que nenhuma moça era levada para lá sem que ela soubesse, e fora a sua mão que testara cada uma delas quanto à visão e quanto à sua inclinação para a ciência druida. Nos últimos anos, porém, abrira mão desse controle. Digam, quantos anos ela tem? Como se chama? Quando veio ficar conosco? Chama-se Niniane. É filha de Branwen. Lembra-se dela? Segundo contou, Taliesin lhe fez esta filha nas fogueiras de Beltane. Parece que foi há pouco tempo, mas ela deve ter hoje 11 ou 12 anos. Talvez mais. Foi criada em alguma parte no norte, mas veio para nossa companhia há 5 ou 6 estações. É uma boa menina, obediente, e hoje em dia não há muitas donzelas que venham para nós, de modo que possamos escolher entre elas, senhora. Não há hoje nenhuma como Raven ou sua sobrinha Morgana. E onde está Morgana agora, senhora? Ela devia voltar para nós. Sim, realmente ela devia voltar para nós, admitiu Viviane, sentindo-se envergonhada de dizer que nem sabia onde estava ela, nem mesmo se estava viva ou morta. Como tenho a insolência de ser a senhora de Avalon, quando sequer conheço o nome da minha sucessora, nem quem está na casa das moças. Mas se essa Niniane era filha de Taliesin e de uma das sacerdotisas de Avalon, certamente teria a visão. E mesmo que não tivesse, Viviane poderia forçá-la a ver se ainda fosse virgem. Mandem essa Niniane falar comigo antes do amanhecer, dentro de 3 dias a contar de hoje, ordenou, e embora visse muitas perguntas nos olhos da velha sacerdotisa, observou com satisfação que ainda era indiscutivelmente a senhora de Avalon, pois a mulher nada disse. Niniane apresentou-se 1 hora antes do amanhecer, ao fim da reclusão da lua minguante. Sem dormir, Viviane passara grande parte da noite inquieta,
fazendo a si mesma uma série de perguntas. Sabia que relutava em abrir mão de sua posição de autoridade, mas se pudesse transferi-la para as mãos de Morgana, deixaria o posto com saudades. Rodava nas mãos a pequena faca que Morgana abandonara quando fugira de Avalon, e colocou-a de lado, erguendo o rosto para olhar a filha de Taliesin. A velha sacerdotisa, como eu mesma, perdeu a noção do tempo. Sem dúvida a menina tem mais de 11 ou 12 anos. A mocinha tremia de medo. E Viviane lembrou-se de que Morgana também tremia ao vê-la pela primeira vez como a senhora de Avalon. Disse docemente: Você é Niniane? Quem são seus pais? Sou filha de Branway, senhora, mas não sei o nome de meu pai. Ela contou-me apenas que fui concebida em Beltane. Bem, isso era bastante razoável. Quantos anos você tem, Niniane? Terei 14 invernos este ano. E você já esteve nas fogueiras, filha? A menina negou com a cabeça e disse: Ainda não fui chamada. Você tem a visão? Apenas um pouco, creio, senhora. Viviane suspirou. Bem, veremos. Venha comigo. Saíram da casa isolada, subindo pelo caminho oculto do poço sagrado. A menina era mais alta do que ela, esguia, de cabelos louros e olhos violeta. Não era muito diferente de Graine quando tinha a mesma idade, pensou Viviane, embora seu cabelo estivesse mais perto do vermelho do que do louro. De repente, pareceu-lhe ver Niniane coroada e vestida como uma senhora, e sacudiu a cabeça com impaciência, para afastar dela a visão indesejada. Sem dúvida eram apenas devaneios incertos. Levou-a até o poço, depois parou por um momento para olhar o céu. Entregou-lhe a faca que fora dada a Morgana ao ser feita sacerdotisa e disse tranquilamente: Olhe no espelho, minha filha, e veja onde está aquela a quem isto pertencia. Niniane hesitou. Senhora, eu lhe disse, eu tenho pouca visão. Viviane compreendeu de repente. A menina tinha medo de falhar. Não tem importância. Você verá com a visão que era minha. Não tenha medo, minha filha, mas procure ver no espelho. Fez-se silêncio, enquanto Viviane observava a cabeça inclinada da menina. Na superfície da água parecia que apenas o vento passava, irritando-a como sempre. E então Niniane começou numa voz baixa e insegura. Eu vejo. Ela dorme nos braços do rei cinzento. E calou-se. O que ela quer dizer? Viviane não conseguia interpretar as palavras. Quis gritar com a menina, forçar nela a visão indesejada, mas controlando-se no maior esforço de sua vida, calou-se, sabendo que até mesmo seus pensamentos incertos poderiam apagar a visão da Virgem. Disse numa voz pouco mais clara do que um sussurro: Diga-me, Niniane, você pode ver o dia em que Morgana voltará para Avalon? Outra vez o silêncio vazio. Uma leve brisa, o vento da manhã, soprou suavemente e deslizou pela superfície vítrea da água. Por fim, a moça sussurrou: Ela está de pé na barca. Seu cabelo está grisalho agora. E novamente silenciou, suspirando como se sentisse dor. Você vê mais alguma coisa, Niniane? Fale, diga-me. Dor e terror perpassaram o rosto da menina, que murmurou: a cruz, a luz me queima, o caldeirão entre suas mãos. Raven, Raven, você vai nos deixar agora? Ela deu um suspiro forte, de choque e espanto, e desabou, desmaiada no chão. Viviane ficou imóvel com as mãos entrelaçadas. Em seguida,
Com um profundo suspiro, inclinou-se para erguer a menina. Mergulhou a mão na água, borrifou-a sobre a face pálida. Um momento depois, a mocinha abria os olhos, fixando-os em Viviane com medo, e começou a chorar. Sinto muito, senhora, eu nada pude ver. Bem, ela falou, mas não se lembra do que viu. Eu bem poderia ter-lhe poupado isto, mas não valeu a pena. Era inútil irritar-se com a menina, que só fizera o que lhe fora ordenado. Viviane afagou os cabelos louros de Niniane e disse suavemente: Não chore. Não estou zangada com você. Sua cabeça está doendo? Vá descansar, minha filha. A deusa distribui seus dons como quer. Mas por que, mãe de todos, me mandais instrumentos imperfeitos para realizar vossa vontade? Tiraste-me o poder de fazer vossa vontade. Por que então tiraste-me também aquela que poderia servir-vos quando eu já não estiver aqui? Niniane, com as mãos na cabeça, desceu lentamente o caminho em direção à casa das moças, sendo seguida, depois de algum tempo, por Viviane. Teriam as palavras de Niniane sido apenas um delírio? Não lhe parecia. Tinha certeza de que ela vira alguma coisa. Mas Viviane não entendia o que, e as tentativas da menina de expressar-se em palavras nada significavam. Agora, Niniane esquecera tudo e não podia interrogá-la novamente. Ela dorme nos braços do Rei Cinzento. Significaria isto que Morgana estava nos braços da morte? Voltaria Morgana para Avalon? Niniane dissera apenas: ela está de pé na barca. Portanto, Morgana voltaria a Avalon. Seu cabelo está grisalho agora. Portanto, essa volta não se faria brevemente, se é que ocorreria. Isso, pelo menos, era claro. A cruz. A luz me queima. Raven, Raven, o caldeirão entre suas mãos. Isso sem dúvida era apenas um delírio, uma tentativa de colocar uma imprecisa visão em palavras. Raven levaria o caldeirão, a arma mágica da água e da deusa. Sim, Raven tinha poderes para levar os grandes símbolos. Viviane ficou sentada olhando a parede de seu quarto, pensando se isso significaria que agora Morgana estava perdida para eles, e Raven devia assumir o poder da Senhora do Lago. Parecia-lhe que as palavras da menina não poderiam ser interpretadas de outra maneira, e mesmo assim poderiam nada significar. Não importa o que eu fizer agora, estou agindo no escuro. É como se eu tivesse procurado Raven, que teria me respondido apenas com o silêncio. Mas se Morgana estava realmente nos braços da morte, ou perdida para sempre para Avalon, não havia outra sacerdotisa preparada para assumir a responsabilidade. Raven dera sua voz à deusa, e teria o seu santuário de ficar abandonado, porque Raven escolhera o silêncio. Viviane ficou sozinha em casa, olhando para a parede e refletindo sobre as palavras enigmáticas de Niniane. De repente, levantou-se e subiu a trilha silenciosa para olhar novamente as águas imóveis, cinzentas como o céu pesado. Pareceu-lhe por um momento que alguma coisa se movia ali, e ela murmurou: Morgana? Olhou fixamente para as profundezas silenciosas do poço. Mas o rosto que a fitava não era o de Morgana. Era imóvel, indiferente como o da própria deusa, coroada com simples juncos. É minha própria face que vejo ou a imagem da morte? Por fim, cansada, afastou-se. Eu sabia desde a primeira vez que lhe trilhei este caminho, que viria um tempo em que só há desespero,
quando se busca arrancar o véu do santuário e quando se grita por ela, sabendo que não responderá porque não está ali, porque nunca esteve ali. Não há deusa, mas apenas nós mesmos, e estamos sós na zombaria dos ecos refletidos por um santuário vazio. Não há ninguém ali. Nunca houve alguém ali, e toda a visão não passa de sonhos e alucinações. Enquanto se arrastava, cansada, descendo o morro, viu a lua nova no céu. Agora, porém, isso nada significava, a não ser que o silêncio e a reclusão rituais estavam então acabados. Que tenho eu a ver com esse arremedo de deusa? A sorte de Avalon está em minhas mãos, e Morgana partiu. Estou sozinha com velhas, crianças e moças ainda despreparadas. Sozinha, sozinha. Estou velha, cansada, com a morte à minha espreita. Em sua casa, as mulheres haviam acendido fogo e um copo de vinho aquecido estava ao lado de sua cadeira, para que quebrasse o jejum da lua minguante. Sentou-se pesadamente e uma de suas atendentes veio tirar-lhe os sapatos e colocar um chale quente em volta de seus ombros. Não há ninguém, apenas eu. Mas eu ainda tenho as minhas filhas. Não estou totalmente só. Obrigada, minhas filhas. Agradeceu com uma cordialidade pouco habitual, enquanto uma das atendentes fazia uma reverência tímida sem falar. Viviane não sabia seu nome. Por que estou sendo tão negligente? Mas imaginou que a moça devia ter feito um voto transitório de silêncio. Uma outra atendente disse suavemente: É privilégio nosso servi-la, mãe. Irá descansar agora? Por enquanto não. Respondeu e acrescentou no impulso: Peça à sacerdotisa Raven que venha me atender. Um longo tempo pareceu transcorrer até que, com um passo silencioso, Raven entrou na sala. Viviane saudou-a com um movimento de cabeça, que a moça respondeu, e obedecendo a um gesto da senhora, foi sentar-se à sua frente. Viviane estendeu-lhe o copo, ainda quase cheio de vinho quente, e Raven provou, com um sorriso de agradecimento, colocando-o de lado. Por fim, Viviane disse num tom de quem pedia: Minha filha, você rompeu seu silêncio uma vez antes de Morgana partir. Agora, eu a procuro e ela não é encontrada. Não está em Carleon, nem em Tintagel, nem com Lotmore, Gauss e... Eu estou envelhecendo. Não há ninguém para substituir-me. Pergunto-lhe, como perguntaria ao oráculo da deusa? Morgana voltará? Raven ficou em silêncio. Por fim, sacudiu a cabeça e Viviane perguntou: Você quer dizer que ela não voltará ou que não sabe? A jovem sacerdotisa, porém, fez um estranho gesto de desamparo e indagação. Raven, você sabe que eu devo passar meu posto a alguém, e não há ninguém para recebê-lo, ninguém que tenha a tradicional formação de sacerdotisa, nenhuma que conheça tudo. Só você. Se Morgana não voltar para nós, você terá de ser a Senhora do Lago. Seu juramento de silêncio foi cumprido fielmente. Agora é chegado o momento de deixá-lo de lado e receber de minhas mãos a guarda deste lugar. Não há outra solução. Raven sacudiu a cabeça. Era alta, franzina e, como Viviane pensou, já não era jovem. Tinha, sem dúvida, 10 anos mais do que Morgana. Devia estar perto dos 40. E chegou aqui uma mocinha cujos seios ainda não haviam despontado. Tinha o cabelo longo e escuro,
O rosto era moreno e magro, os olhos pretos sob sobrancelhas grossas e negras. Tinha um ar envelhecido e austero. Viviane cobriu o rosto com as mãos e disse numa voz rouca, entre as lágrimas, que não devia derramar: Eu não posso, Raven. Um instante depois, ainda com o rosto coberto, sentiu um toque leve no rosto. Raven levantara-se e estava inclinada sobre ela. Não falou, apenas a abraçou fortemente e a segurou por um momento. Viviane, sentindo o calor da outra mulher, começou a soluçar e teve vontade de chorar sem parar. Por fim, quando cansada, ela se calou. Raven beijou-a e saiu em silêncio. Fim do capítulo 9. Amigos, que situação mais triste para Nossa Senhora do Lago. Caramba, que tristeza. E a dúvida, né? A dúvida quando a pessoa perde o poder. Será que fez o certo? Será que tudo que ela orquestrou foi da deusa ou foi dela? Foi do que ela acreditava ser o certo ou não? O quanto isso reflete no nosso dia a dia, na nossa realidade como seres humanos, né? Eu pelo menos observei isso acontecer dentro da minha família, do questionamento. Eu fiz tanta coisa, mas agora eu penso, será que foi o certo? E às vezes, no momento que a gente toma a decisão, é o certo, né? Depois a gente se questiona, porque a gente não sabe o que seria se fosse. A gente não tem como prever, né? Como seria se tivesse sido diferente. Bom, reflexões para a semana, hein, pessoal? Semana que vem a gente se encontra de novo. Tem o capítulo 10. E agora, capítulo 10 e capítulo 11? Não sei, vamos ver. Uma ótima semana para vocês. Que outubro seja muito bem-vindo, porque já é semana que vem, né? Setembro vai em paz. E a gente se encontra semana que vem. Tchau!